via videoconferência, né, devido à pandemia do vírus que está assolando nosso país. E essa aula nós vamos fazer ela utilizando ainda o Zoom, né? Muito provavelmente na semana que vem nós vamos migrar para um outro aplicativo. Na semana passada, aliás, na última semana de aula, eu pedi para vocês me entregarem o exercício, né, do capítulo 1. A princípio eu terminei o capítulo 1, né? Então, fazer alguns exercícios e vocês me entregarem, né? Hoje nós vamos começar o capítulo 2, né? Mas qualquer dúvida nós podemos voltar naqueles exercícios em que teve algum problema, ok? Nós ainda vamos usar o livro do Gomit, né? E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2, que é a fragmentação de sólidos. Portanto, nós aprendemos no capítulo 1 algumas propriedades importantes para controlar a dimensão dos sólidos a serem fragmentados. Então, nós falamos muito em diâmetro, diâmetro médio volumétrico, diâmetro médio superficial, os parâmetros de forma, o fator de forma, né? Que são parâmetros importantes para a gente controlar a dimensão dos sólidos a serem produzidos na operação unitária ao qual ele vai ser submetido. Falamos desses parâmetros, tivemos alguns exercícios, e hoje nós vamos falar sobre algumas operações unitárias, né, que são relacionadas à fragmentação dos equipamentos, né, quais podem ser utilizados e como podem ser utilizados, as situações para os mesmos, né, etc. Bom, esse capítulo é o capítulo 2 ainda do nosso livrinho lá, o Gomit, né? E nós temos também no final desse capítulo alguns exercícios. E como de praxe, né, nas outras disciplinas, alguns já foram meus alunos durante a semana, ao final da aula eu vou pedir que vocês façam alguma atividade para mim ter ela arquivada, né, para caso precisar de alguma avaliação posterior, que ainda não sabemos qual será o procedimento. Novamente, aí nós vamos usar o Zoom para aqueles que quiserem falar ou tiver alguma dúvida durante a apresentação, né, pode habilitar o microfonezinho aí do software e desabilitar ele, né, quando não tiver nenhuma observação a ser feita, para não interromper a aula e a gente ter uma produtividade um pouco maior. Bom, só ver quem está com problema aqui de acesso para entrar. A Luciana. Não, eu ainda não mandei essa aula, não, Maria Luísa. Eu vou mandar ela já para vocês. E ao final da aula, eu mando ela também no grupo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre a fragmentação de sólidos, como que os sólidos podem ser fragmentados, visando obter a dimensão desejada ou adequada para uma certa operação. Nós vimos que esse tipo de procedimento é muito importante na obtenção de sólidos
para posteriores operações, seja eles usados como meios para processamento de reações ou até mesmo como produto final, né, já acabado. Alguns aí já podem ter um contato, né, quem já trabalha na área aí com esse tipo de equipamentos que vamos falar hoje. E outros talvez não. Então, vamos lá. Esse capítulo, né, aliviando um pouco o capítulo 1, que teve muitas continhas, né, nós faremos mais ao longo da disciplina, mas esse capítulo é literalmente teórico, né, onde nós vamos falar apenas de alguns equipamentos, né, conceituar eles, como que funciona, etc. Então, tem uma quantidade menor de contas a ser feita, né, parte mais de teoria de texto mesmo, de conceitual. Tá? Bom, fragmentação de sólidos. Os sólidos, eles, para ser fragmentados, vocês devem lembrar das aulas que tiveram de ciências dos materiais, não é? Os sólidos, eles podem apresentar uma forma cristalina, uma forma menos cristalina, uma forma amorfa, etc. E isso caracteriza isso, né? Essa forma cristalina dele é caracterizada por diversas outras regularidades, né? Que podem apresentar, ou irregularidades, que podem apresentar na forma sólida. Então, podemos ter sólidos, como nós vimos, na forma hexagonal, na forma paralelepípedica, na forma esférica, né? Uma forma totalmente irregular, né? Mas o que é importante é que a fragmentação dos sólidos segue, na medida do possível, né? Não quanto da aplicação de forças, segue uma forma que é similar à sua estrutura cristalina ou não, ou seja, à sua estrutura microscópica. Vocês devem lembrar que os sólidos apresentam planos, onde esses planos eles são unem duas células unitárias. Né? E, portanto, para fragmentar um material sólido, essa fragmentação ela vai ocorrer a princípio, não a princípio, mas de forma completa, né? Ela vai ocorrer nos planos onde essas células unem-se. Não apenas uma ou duas, mas inúmeras, né? Várias delas. Bom, a fragmentação de sólidos, portanto, coloquei a palavra sólidos aí errado, né? A fragmentação de sólidos, portanto, os objetivos dele o que caracteriza essa fragmentação? É a quebra, obviamente, né, das partículas sólidas em dimensões menores. O quão menor que é essa dimensão vai depender, obviamente, da aplicabilidade do produto final. Obtenção de blocos de dimensões trabalháveis. O que é isso? Bom, obviamente, um exemplo clássico, o minério de ferro, quando chega na mina, ele chega em blocos gigantescos. E para eles serem trabalhados e para ser, no caso, manipulados e posteriormente exportados, comercializados, eles devem apresentar uma forma, obviamente, de dimensão menor. E muito usados são sólidos em formas regulares, como cilindros, como esferas, paralelepípedos, etc. Ok? Então, obter blocos de dimensões trabalháveis vai caracterizar a quebra em dimensões menores, onde posteriormente possa ser processado. Aumento da área de contato para viabilizar o processamento do material, né, como dito foi.
E aí eu coloquei alguns exemplos. As duas maiores operações unitárias que iremos falar, né, vai ser a britagem e a moagem. Não vai fugir muito disso. Mas dentro da britagem e da moagem há uma diversidade muito grande de operações que incluem as mesmas, né? Ou seja, uma divisão, né? Uma subdivisão em outras operações em si. Então, a britagem pode ser feita por britadores de bolas, de facas, de mandíbulas circulares, etc. Então, tem essa divisão e cada um deles apresenta um sólido que pode ser aplicado. Bom, alguns exemplos aí, nós temos a moagem de cristais para facilitar a sua dissolução. Né? Um exemplo clássico, por exemplo, é o sal. Né? Se temos lá o sal grosso, que ele é utilizado para salgar a carne no churrasco, ele apresenta formas maiores. Né? Os cristais, a princípio, se assemelham muito a cubos, são maiores. Se pegarmos um punhado de sal grosso e jogar na água, ele não vai se dissolver com facilidade, mesmo com agitação. Né? Então, uma forma para facilitar essa dissolução é quebrar os cristais, né, em frações menores, porque estaremos aumentando a área de contato, né, e assim favorecendo a dissolução dos mesmos. A moagem é extremamente importante e facilita muito a operação de dissolução, preparação de soluções, né? Até mesmo na absorção, né, desses que for medicamento, né? Absorção de medicamento pelo organismo, né? Ou se for um outro cristal, seja sal, açúcar, também facilita na absorção no estômago ou nenhum outro órgão. Bom, a britagem, portanto, e a moagem são exemplos clássicos, né? E temos aqui a britagem e moagem de combustíveis sólidos antes da queima, né? Então, por exemplo, o carvão, já falamos do sal do churrasco, né, da carne. Vamos falar agora do carvão, né, que não tem jeito de fazer o churrasco sem o carvão. O carvão, ele é comercializado em blocos maiores. Obviamente, quanto maior for esses blocos, se a gente colocar ele para queimar, mais difícil será a queima. De certa forma, no carvão para churrasco, eles têm que ser um pouco maiores mesmo para demorar, né? Você tem uma queima mais lenta daquele material, e aí você tem uma temperatura mais amena, mais controlável na carne. Mas se ele for utilizado como um combustível sólido, né, como nas usinas termoelétricas que utilizam o carvão como fonte de combustível, né, eles têm que apresentar uma certa dimensão para favorecer a queima. E, obviamente, quanto menor forem essas partículas, melhor será a queima. Só que, novamente, tem que ser dosado, porque se tivermos, por exemplo, na forma de pó, rapidamente será consumido. Né? Então, tem que dosar, obviamente, cada uma dessas operações. Okay? Nós temos 14 participantes, quase a totalidade. Eu acho que está faltando uma pessoa só. O Euler conseguiu entrar aí. Você está aí, Euler? Está me escutando? Ontem você estava com problema? Estou ouvindo. Hoje eu estou. Ótimo. Então, nós temos aí a falta só de um aluno. Depois a gente verifica quem é. Não é a chamada ainda, mas vou ver se eu consigo localizar aqui. Ok, Ana Cristina está aí?
Cristina, tá? Angélica tá aí, não tá? Cristiane. Acho que é a Diandra que não está aparecendo aí, né? Não, é a Catu. Diandra tá aí? É a Catu, você não está conseguindo entrar, só fica carregando. Ah, então. Avisamos quem é que tá. A Angélica também está presente. Ok. Não, ainda não é a chamada. A chamada eu vou fazer lá no finalzinho. Tá? Só para localizar quem está faltando. Então, voltando aqui, alguns exemplos aí de fragmentação de sólidos, falamos da moagem de cristais, falamos da britagem da moagem de combustíveis sólidos. Uma outra é a moagem do cimento para facilitar a pega, né? Quando da mistura com água e com a cal para produzir, com a brita, né? Para produzir o concreto armado, né? Então facilita a cura, né? Se o caso para esse caso o cimento apresentando dimensões menores de suas partículas. Corte da madeira antes do cozimento para a produção da celulose, ok? Favorece aí o cozimento, né? Você vai usar uma quantidade de energia menor para poder fazer o cozimento da madeira, né? Moagem de sementes oleaginosas para acelerar a extração com solventes, né? São exemplos clássicos aí. Tá? Extrair aí óleos vegetais, até mesmo extração de essência, né? Flores, essência de sementes, também passa por essa operação de moagem, né? Bom, a fragmentação, como a gente falou, ela vai ocorrer na região entre células unitárias, né? Ou em um plano que delimita células unitárias do sólido a princípio. Okay? E o mecanismo ele é bem vasto, né? Porque vai depender do tipo de sólido e principalmente da dureza dele, né? A dureza ela vai ser determinante para a utilização de um moinho ou de um britador, né? Pois podemos aplicar uma maior ou menor carga, né, nos sólidos. A princípio, 4 operações elas são utilizadas na indústria para fragmentar os sólidos. Nós temos a compressão, o impacto, o atrito e o corte. Sendo o impacto e a compressão, os dois merecem maior destaque, né? E o mecanismo ele é bem amplo e vasto, mas tem como a gente prever um pouco de como é que isso acontece, né? Conhecendo um pouco aí da parte microscópica do material, como vocês viram aí nas ciências dos materiais, as células unitárias, as redes de Bravais, né? As redes cristalinas, hexagonal, cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, etc. Então, isso aí vai ser determinante na quebra do sólido, ou seja, na fratura do sólido. E aí, para ocorrer essa fratura, né, ela ocorre em um plano chamado de plano de cisalhamento, que é onde vai realmente, efetivamente, ocorrer a quebra do material. Esse plano de cisalhamento é onde ocorre a quebra ou a clivagem. A clivagem nada mais é do que o processo de quebra, onde ocorre a quebra ou a fratura do material. É a superfície onde vai ser fraturada, ou seja, vai ser separada o material em dois ou mais sólidos distintos. Okay? Bom, então a fratura só pode ocorrer em superfícies de clivagem e será necessário apenas um esforço suficiente para romper as ligações entre os nós, né? Ou seja, os nós são as ligações entre planos adjacentes de uma rede cristalina, né? Os nós dessa rede cristalina. O detalhe é a energia.
né, que é o parâmetro fundamental na escolha aí do moinho ou do britador adequado, né? A energia, ou seja, a quantidade que é fornecida para a quebra da fratura do sólido, ela vai ser determinante, pois se ela não for suficiente para provocar a fratura do sólido, essa energia ela vai ser perdida na forma de calor ou ainda pode ficar armazenada no próprio sólido, na forma de energia interna. E, obviamente, há um limite, né? Como a gente viu, a chamada energia de ativação é uma coisa similar. Há uma energia mínima a ser aplicada pelo equipamento que favorece a quebra, o cisalhamento, né? Ou a clivagem, também são outros nomes também utilizados, do sólido em questão. Se essa energia não for suficiente, obviamente o sólido não será quebrado, porque nós teremos união entre as redes adjacentes, né, do cristal, e essa união ela ocorre devido à atração entre átomos, né? Então, nós temos que fornecer uma energia suficientemente maior do que essa atração atômica. Obviamente, tem que ser multiplicada pelo número de átomos, né? Aqui são alguns exemplos de como que essa fragmentação, ou seja, a clivagem, ela pode ocorrer. Como falei para vocês, é bem amplo e bastante diverso, né, esses mecanismos de clivagem, mas alguns deles são já bem conhecidos e pode se aproximá-los, tá, por exemplo, do início, quando se aplica uma carga. Baterias são diferentes, olha o tamanho. Não, vou pôr um chip. Quando se aplica uma carga. Depois que carregar, você põe o chip. Sólido, né? Ô, Marcelo, inabilita o seu microfone, por favor. Me perdoa. Tudo bem. Aí, o que acontece? Inicialmente, há o surgimento de fissuras, né, quando do impacto da aplicação de carga no material, né? Essas fissuras elas se propagam ao longo de toda a superfície, né, como se fosse uma quebra, mesmo uma trinca, né? E essa propagação faz com que as tensões na superfície do material se concentrem nessa trinca ou nessa fissura, né? E as ramificações das fissuras elas ocorrem devido ao impacto contínuo, chegando-se ao ponto de romper o material, né, em duas ou mais outras unidades. Então, surgem fissuras. Essas fissuras, nessas fissuras ocorre a concentração de tensões, né? Posteriormente, há uma ramificação, um crescimento, né, uma palavra bem comum, um crescimento exponencial, né, dessas fissuras, né? E, obviamente, leva à ruptura. Aqui, como a gente está vendo, a clivagem ao longo de um plano, olha só. São diversos tipos de quebra. Então, aqui, no caso, é como se a gente estivesse fatiando a superfície aqui, ó, em várias outras. Aqui, no caso, ela ocorre apenas em um plano, ou horizontal, no caso aqui é um plano horizontal, mas poderia também ser um plano vertical. Pode ocorrer também em dois planos, no caso, um plano horizontal e um plano vertical. Então, a clivagem, um plano horizontal e um plano vertical, dá origem a essa falha aqui, ó. Então, ocorreu a quebra com a clivagem horizontal e vertical, né? Podemos ter também a clivagem em três planos, aí vai dar origem a um sólido com três orientações, no formato, aqui no caso, um formato cúbico, né, também regular. E ainda podemos ter em quatro planos. Em quatro planos vão dar origem a um prisma, né? Retirou-se um prisma. Formando um cristal piramidal duplo. Okay? Então, isso aqui são apenas alguns exemplos de como que isso acontece, né? E um mecanismo simples de como que isso acontece. Realmente
sim, acontece dessa forma. Mais detalhes vai depender de cada propriedade, vai depender das propriedades de cada um do material que compõe a estrutura toda a ser quebrada. Okay? Bom, ainda sobre o mecanismo da fratura, após a primeira fratura, o ponto de aplicação do esforço ele muda, né? Ou seja, aplicando uma carga em um único lugar, o material trinca, né? Depois que ele quebrou, obviamente essa carga, ao ser aplicada em uma outra região, ela vai causar um comportamento totalmente diferente do inicial, né? E isso aí faz com que o rendimento da clivagem da quebra, devido em relação à energia utilizada, seja baixa. Porque uma trinca, obviamente, ela não vai ter o mesmo comportamento da outra, né? E, segundo o nosso autor, aí, ele expõe que apenas 0,1 a 2% de toda a energia que é utilizada na clivagem pela máquina ou pelo equipamento, né? Apenas essa quantidade pequena, de 0,1 a 2%, é que é efetivamente utilizada para aumentar a energia da superfície do material e, assim, promover a clivagem. O restante, 98%, foi utilizada para aquecimento da máquina, para choques entre as superfícies da máquina, algum fluido que há necessidade de fluir pela própria máquina, né? E pode ocorrer dessa forma, ok? Bom, portanto, efetivamente, 2% apenas da energia que é utilizada para clivar, né? Bom, um exemplo clássico aqui, nós temos o cloreto de sódio. O cloreto de sódio tem uma necessidade de 9 kg vezes metro, né, de carga, essa é a unidade de carga, né, utilizado para produzir 1 centímetro quadrado adicional na superfície do cloreto de sódio, ou seja, aplicando 9 kg por metro quadrado, e a máquina em si consegue cisalhar, produzir 1 centímetro quadrado a mais na área do cloreto de sódio do que se tinha inicialmente, né? E aí o dado interessante é que a energia para a clivagem dos planos do cloreto de sódio é apenas de 0,08 kg vezes metro por centímetro quadrado. Então, a máquina usa 9, mas a necessidade para a clivagem é de 0,08, né? Então, você tem aí aproximadamente, né, 1%, não é isso? 0,08 dividido por 9 vezes 100. 0,88, né, por cento de energia, né, que apenas foi utilizada efetivamente para a quebra do cloreto de sódio. O restante foi desperdiçado pela máquina, ou não foi desperdiçado, foi utilizado pelo equipamento para alguma outra operação, né, seja para aquecimento, seja para choques internos, escoamento de algum fluido, etc. Ou barulho, né, que esse tipo de operação às vezes, muito frequentemente, é barulhento, e barulho é energia, né? Então, você tem também a perda de acordo a essa região. Uma coisa que é muito importante também é que ocorre a perda devido ao acúmulo de material dentro do próprio equipamento. Se o material não for retirado de forma efetiva, né, contínua, poderá haver um acúmulo excessivo, e isso vai promover problemas de entupimento na máquina, ou até mesmo o uso desnecessário de energia para produzir a quebra do material que está sendo utilizado. Bom, alguns fatores importantes que a gente deve considerar para a moagem, né, que é uma das operações mais utilizadas na indústria para a fratura de sólidos, né? Então, o modo de aplicação da carga,
A área adicional por impacto chega a ser 3 a 4 vezes maior do que a obtida por compressão lenta. Ou seja, nós vimos que tem 4 tipos de aplicação da carga, né? Seja por compressão, seja por impacto, seja por corte, ou por choques, né? Então, nós temos que, se for por impacto, você tem um ganho de 3 a 4 vezes mais na área obtida. Pode quebrar de 3 a 4 vezes mais. Só que isso não realmente informa que a operação ela é eficiente, porque pode quebrar em partículas de diâmetros que não tem aplicação, né, para a operação que eu desejo, né? Então, é uma observação importante, deve ser controlada, né, quando se tem impacto contra a compressão. A distribuição dos grãos também das partículas finais é um outro fator, né? Por exemplo, se eu quero carga, se eu quero partículas com diâmetro menor, obviamente faz sentido. Eu vou precisar de mais energia para quebrar partículas em dimensões menores, né? Só que algumas observações são importantes quanto a partículas intermediárias ou partículas maiores, né? Então, eu coloquei aqui, cargas moderadas produzem partículas de tamanho grande, considerável. Já para obter muitas partículas pequenas, há necessidade de uma quantidade de energia grande. Só que há partículas maiores, você tem uma quantidade de energia menor. E, obviamente, isso vai fazer com que a operação seja um pouco mais barata em termos energéticos. Mas a aplicação do equipamento correto pode até mesmo inviabilizar, mesmo considerando que tenha essa quantidade menor de energia a ser gasta. Então, não basta apenas analisar o tamanho da partícula, mas também o equipamento e a forma que é aplicada para fraturar as mesmas. Eu posso utilizar aí um impacto, né, em uma partícula grande, e eu vou dar origem a partículas de tamanho já que eu desejo, ou um impacto em partículas menores, mas eu vou precisar de mais energia devido à área de contato ser menor para dar origem às partículas de tamanho desejado. Então, vai depender muito também das propriedades do próprio material, como que ele é quebrado, como que ocorrem essas fissuras, qual que é a estrutura cristalina dele, né? Se ele é mais duro, se é menos duro. Então, essas questões têm que ser avaliadas antes mesmo de propor uma operação para a quebra dos mesmos. Okay? Bom, em termos de equipamentos para a fragmentação, né, 2 deles são os principais, os britadores e os moinhos, né? Aí, a escolha de um e do outro vai depender, obviamente, do tamanho da partícula, vai depender do gasto energético, né? E, portanto, devem ser levados em consideração e tem que ser colocado tudo isso, né, na planilha para observar a viabilidade antes mesmo da aquisição daquele equipamento. Então, o tamanho das partículas na alimentação e a ser produzido é o principal critério na escolha do equipamento. Britadores, por exemplo, nós temos a alimentação são as partículas que a serem colocadas, né, adicionadas na entrada do mesmo. Então, se as partículas estiverem de 10 centímetros até 1,5 metro, né, pode-se utilizar britadores primários ou grosseiros. E vai dar origem, né, a um produto que tem de 0,5 a 5 centímetros de diâmetro. Okay? Já os britadores secundários, né, ou intermediários, a alimentação dele pode ser feita com partículas de 0,5 centímetro, né, até 5 centímetros,
com a produção de partículas de 0,1 a 0,5 centímetros, de 10 a 3 mesh, né, em termos de peneiras. Já os moinhos, né, eles são utilizados para partículas que apresentam dimensões menores em relação aos britadores. É bem comum observar o britador como sendo máquinas mais rústicas, né, para fornecer a quebra em relação aos moinhos. E temos, portanto, os moinhos, os moinhos finos e coloidais. Então, obviamente, né, há necessidade de um fluido para o mesmo, né? Então, moinhos para finos, né? No caso ali, você tem a alimentação de 0,2 a 0,5 centímetros. E o produto de 200 mesh, que é bem pequeno, como nós vimos no capítulo 1, né? Já os coloidais, moinhos coloidais, a alimentação em 80 mesh e as partículas são produzidas com até 0,01 micrômetros, né? E aí nós temos operações bem mais detalhadas, né, em termos de tamanho. Bom, aí uma observação aqui, 85% das partículas são menores do que os tamanhos mencionados em cada caso. Isso quer dizer que vou usar um britador primário, mas obviamente ele não vai me dar somente partículas de 10 ou de 1,5 metros. Pode ter partículas com tamanhos fora dessa faixa. Mas o que garante nesse